Graça e paz, igreja. Que bom que Deus nos permitiu mais uma vez estarmos reunidos diante da sua palavra. Certo que não fisicamente, mas espiritualmente, com um único propósito, que é aprender mais dele, que é ouvir a sua voz por meio da sua palavra. Augusto Nicodemos, um pastor, um pregador famoso, ele tem uma frase que nós citamos às vezes ali no púlpito, que é, abre aspas, que é ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Que é ouvir a voz de Deus de forma audível, leia a Bíblia em voz alta, fecha aspas. E aqui estamos nós, diante da palavra do nosso Deus, para ler a Bíblia em voz alta, para ouvir a voz de Deus de uma forma audível, para entender o que esse texto ele quer dizer, para entender o que Jesus quis dizer para a sua audiência, para aquele a quem ele estava comunicando, e entendermos minuciosamente os pequenos detalhes aqui deste texto. Nós vamos continuar o estudo aqui de Mateus capítulo 19, mas hoje a partir do versículo 23. Mas antes de irmos para o texto em si, vamos orar ao Senhor? Oremos. Pai, graças te damos, Senhor. Eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja, Pai. Só o Senhor sabe o quanto nós precisamos ouvir a tua voz, o quanto precisamos ouvir a tua palavra, Senhor. A tua palavra que transforma, que santifica, que muda, que aviva, Senhor. Essa palavra que transformou tantas pessoas, inclusive cada um de nós que estamos aqui ouvindo, Pai. Que o Senhor nos ajude a ser ótimos ouvintes, mas principalmente praticantes dela, Senhor. Para que juntos sejamos a igreja sem mácula, nem ruga, nem mancha, ao qual o Senhor almeja que sejamos, Pai. Para que de fato sejamos servos, para que de fato sejamos ali pequenos cristos, Senhor. Para que sejamos reconhecidos como teus filhos, Pai. Que possamos aprender mais da tua palavra para sermos diferentes do mundo, para continuar na contramão do mundo. Então nós clamamos, nós pedimos ao Deus Santo, ao Deus Perfeito. Fala, Senhor, aos nossos corações no estudo de hoje. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se você ainda não abriu num texto de hoje, eu peço que você abra para que possamos fazer a leitura junto. É de Mateus capítulo 19, a partir do versículo 23. Aqui na minha versão está escrito o perigo das riquezas. Ele vem logo a seguir ao texto do jovem rico, que foi o estudo passado. E essa passagem, ela é contada em todos os evangelhos sinóticos. Aqui é contada em Mateus, também é contada em Marcos e também é contado em Lucas. E assim nos diz a palavra do Senhor a partir do versículo 23. Então, disse Jesus a seus discípulos. E eu só quero abrir um pequeno parêntese aqui, porque entende-se que é logo após a situação do jovem rico. Então, acontece o versículo 22 que está escrito: Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então, cremos que logo a seguir disso ter acontecido, Jesus ele traz isto. Com certeza nós temos isso em mente por conta de Lucas, principalmente. Porque Lucas ele descreve o seguinte, o versículo. E Jesus, vendo assim triste, no caso aquele jovem, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Lucas capítulo 18, versículo 24. Então, logo após o episódio do jovem rico, nós temos aqui essa frase, isto que Jesus irá dizer. E o que ele diz é: Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Dificilmente. Por quê? Porque é tão difícil, de acordo com Jesus, para esse grupo específico, para aqueles que têm riquezas, entrar no reino de Deus. Bom, aqui nós temos dois pontos. Primeiro, ele está continuando o pensamento anterior. Que pensamento anterior? Ali do jovem rico. Como nós entendemos através do estudo que foi trazido pelo Gabriel, ele amava as riquezas. Aquele jovem rico amava, depositava sua confiança nas riquezas. Então, Jesus ele está continuando o pensamento anterior. Até porque em Marcos está escrito, essa mesma passagem, o seguinte: os discípulos estranharam estas palavras, essas mesmas palavras de Jesus. Mas Jesus insistiu em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam
nas riquezas entrar no reino de Deus. Então não é apenas aqueles que a possuem, mas aqueles que, como o jovem rico, amam e confiam apenas nas suas riquezas, colocam as suas riquezas como primazia acima até do nosso Senhor. Então, ele continua o pensamento anterior e ele também quebra uma crença da época. Sim, ele quebra uma crença da época, porque havia entre os judeus a crença de que quanto mais rico você fosse, mais perto do reino você estaria. Porque eles aqui erravam duplamente. Porque o reino que eles pensavam, como nós sabemos, era um reino físico, era um reino ali que eles achavam que ia subjugar Roma, que iriam prevalecer contra Roma, quando não era esse reino em que Jesus veio estabelecer. Então eles achavam que por ser um reino físico, aqueles que tivessem maior poder, maior aquisição, que fossem mais ricos, estariam mais próximos do Messias, estariam mais próximos desse reino que eles pensavam erroneamente. Então, continuar o pensamento anterior e quebrar uma crença da época. Outra coisa também é em relação ao camelo. Há duas interpretações. Uma menos famosa e menos aceita, e a outra que é aceita por quase todos. A primeira é que havia uma porta pequena, perto da grande porta da cidade. E para o camelo passar nessa pequena porta, ele deveria se agachar, ele deveria se espremer e ainda ele não poderia estar carregando nada, nenhuma carga, porque isso atrapalharia e algo que já era difícil ficaria muito mais difícil com alguma carga. E a segunda é que realmente era uma agulha. Jesus, para trazer essa ilustração, ele realmente disse: olha, é como um camelo passar pelo fundo de uma agulha, algo que é extremamente impossível. Então, há essas duas interpretações, com uma sendo mais famosa que a outra. Nós percebemos, em relação à crença da época, que ela era tão difundida que vai deixar os discípulos ali meio atordoados, meio perplexos, porque o versículo 25 diz que, ouvindo isto, a indagação de Jesus, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Ué, se os ricos, eles dificilmente vão entrar no reino dos céus, então quem pode ser salvo? Aqui no versículo 26 está escrito que Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto, ou seja, entrar no reino dos céus, é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Aqui Jesus vai tratar sobre graça, porque é impossível a salvação entrar no reino dos céus para o homem, mas para Deus não é impossível. Então nós vemos que o motivo da declaração de Jesus, o que Jesus vai começar a tratar é para focar mais na crença do que nas riquezas. Porque veja que, enquanto Jesus falava com aquele jovem rico e declarava, ninguém o interrompeu. Ninguém falou nada. Apenas quando Jesus falou da dificuldade dos ricos entrar no reino dos céus, é que ali os discípulos que estavam com ele começaram a se perguntar: ué, mas como assim? E aqui nós temos a afirmação de Jesus de que o homem não pode salvar a si mesmo. Continuando aqui o texto, no versículo 7, vai nos dizer que Pedro, ele disse: eis que nós, ou seja, os discípulos, tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Ele continua o pensamento: ué, se não é possível para o homem, e agora? Nós deixamos a nossa casa, nós deixamos o nosso emprego, nós deixamos tudo para trás e te seguimos. E é interessante que após essa indagação de Pedro, Jesus ele dá uma declaração dizendo: olha, vocês não passarão despercebidos. Eu estou notando, eu notei o sacrifício que vocês fizeram, a renúncia que vocês fizeram, o trabalho que vocês têm feito. E aí ele diz: vocês que me seguiram, que deixaram tudo, vocês terão a sua recompensa. Mas interessante é que Jesus não para apenas nos discípulos. Jesus ele vai ampliar. Aqui no versículo 28, ele tratou dos versículos, mas no versículo 29 ele vai ampliar. No versículo 29 ele vai dizer: e todo aquele, ou seja, antes era apenas os discípulos, agora todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna.
Bom, aqui, igreja, nesse texto, nós precisamos entender algumas coisas. Porque muitas pessoas que têm pregado heresias hoje em dia podem interpretar esse texto de uma maneira errônea. Como assim? Quais heresias? Por exemplo, a teologia da prosperidade, que afirma que se formos até Deus, nós vamos ter o carro do ano, nós vamos ter a casa do ano, de que Deus vai nos encher com prosperidade. Quando na verdade não é isso que nós vemos na Bíblia, porque até o próprio Jesus afirma que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então, quando nós investigamos o Evangelho, lemos o Evangelho, sabemos que não é assim que funciona. E aqui, Jesus ele vai tratar de duas recompensas. Ele vai falar de todo aquele que deixou algo para trás para seguir a Jesus e vai trazer duas recompensas. Mas que recompensas são essas? Bom, nós precisamos aqui, além de usar o texto de Marcos, usar uma interpretação de texto. Por quê? Porque em Marcos, capítulo 10, versículo 29 a 30, está escrito: Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não recebam já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Então, usando a interpretação de texto, aqui o que Jesus está dizendo é: vocês que deixaram tudo isso para trás receberão ainda aqui tudo que vocês deixaram para trás. O quê? O que Jesus acabou de dizer 100 vezes mais. Porque agora todos aqueles que seguiam a Jesus e aqueles que continuariam seguindo, mesmo depois da sua morte e da sua ressurreição, estariam unidos por um laço ainda mais forte do que o familiar, que é o sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado. E esse sangue nos une. Nos une Igreja Viva Geração, pessoas que não, uma grande parte não se conheciam e se conhecem por conta do Evangelho, mas também a Igreja Invisível. Nós somos uma família. E aqui eu falo não apenas Igreja Viva Geração, mas Igreja Invisível. Nós cremos em um Deus. Nós temos uma só fé. Nós somos uma só unidade. Nós somos um só corpo. Nós temos um só Deus e Pai. É interessante que em Mateus capítulo 12, versículo 49 a 50, Jesus declarando, ele vai dizer que, estendendo a mão para os discípulos, ele disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, em primeira instância, esta é a primeira recompensa aqui do versículo 29 que Jesus trata. E claro, a segunda recompensa, bem óbvio, é a vida eterna, a recompensa celestial. Uma coisa que sempre gostamos de deixar claro, inclusive foi bem estabelecido pelo Gabriel, é que as obras, os feitos, eles não vão salvar ninguém. Ou melhor, as boas obras, elas não vão salvar ninguém. Como nós sabemos, nós somos salvos pela graça. Mas nós sempre lembramos que a fé sem obras ela é morta. E as boas obras têm que ser uma consequência daquele que foi salvo. Então, de fato, as obras não salvam ninguém, mas as boas obras têm que ser consequência daqueles que foram salvos. E aí, para terminar esse bloco, no versículo 30, Jesus diz: Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, de forma bem simples, ele quis tratar um pouco mais sobre a graça. Então, colocando um exemplo, vamos dizer que Jesus vai voltar amanhã e tem uma pessoa que tem décadas de serviço ao Senhor, 10, 20, 30 anos, e tem outra que tem apenas alguns meses. Bom, ambos serão salvos, se de fato ali foram salvos pela graça. Por quê? Porque não importa o quanto você trabalhou, nós somos salvos pela graça. Então, aquela pessoa que se converteu há 20, há 10 anos, foi salvo pela graça. Tem trabalhado para o Senhor? Tem, mas foi salvo não pelos seus méritos, pela graça do Senhor. E essa pessoa que está servindo há alguns meses também foi salvo pela graça. Então, aqui ele está tratando um pouco mais sobre a graça que ele falou ali no versículo 26, quando ele disse que a salvação era impossível ao homem, mas para Deus tudo é possível, porque Deus pode quebrantar qualquer coração, independente de quão duro ele seja, assim como ele quebrantou o coração de cada um de nós que hoje servimos a ele. Mas beleza, entendemos o texto, o que o texto quis dizer.
Quais aplicações nós podemos retirar para a nossa vida? Bom, a primeira aplicação que eu enxergo é: veja onde está o teu coração. Veja onde está o teu coração. Mateus capítulo 6, versículo 21. Palavras de Jesus. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos imaginar, igreja, que o jovem rico, na verdade, fosse uma passagem do jovem pobre. Eu creio que poderia funcionar da mesma maneira. Como assim? Vamos... Peço perdão. Vamos dizer que uma pessoa, um jovem, pela primeira vez na vida encontrou ou pegou ali uma nota de R$ 200 pela primeira vez e se apaixonou por essa nota. Tem muitas coisas para comprar com esta nota, mas não consegue se livrar dela, porque se apaixonou, porque agora aquela nota de R$ 200 que ele está vendo pela primeira vez é o seu xodó. E vamos dizer que ele tem um encontro com Jesus, e aí ele faz as mesmas perguntas que o jovem rico fez, dá as mesmas respostas que o jovem rico deu. E aí Jesus olhasse para ele: só te falta uma coisa, dá essa nota de R$ 200 aos pobres e vem e me segue. E se ele tivesse o mesmo coração do jovem rico, não aconteceria, ele não daria. Claro que, dadas suas devidas proporções, nós nem podemos comparar a riqueza do jovem rico com uma nota de R$ 200. Mas o que eu estou tentando explicar é que o problema daquele jovem rico era o seu coração. O seu coração estava nas riquezas. Claro que é muito mais provável que uma pessoa que seja rica confie nas riquezas do que uma pessoa que não seja. Mas, independente do lado, isto pode acontecer. Porque o problema maior não são as riquezas, é o nosso coração. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Só que nós temos que entender que as palavras de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 24, onde Jesus diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Entenda que Jesus aqui não diz: não podeis servir a Deus e ter riquezas, mas não podeis servir a Deus e servir as riquezas. Ou seja, nessa situação aqui, a pessoa tem as suas riquezas como seu Deus. Por quê? Porque tudo que tem primazia em nossa vida se tornou o nosso Deus. Tudo aquilo que colocarmos acima do nosso Senhor se tornou o nosso Deus, o nosso ídolo. E é nisto que está o nosso coração. Mas eu quero que você me entenda. Isso não se aplica apenas às riquezas, não se limita a isto. Porque, como foi falado, o problema é o coração daquele jovem, o coração das pessoas que confiam nas riquezas. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que alguém que nós amamos pode se tornar o nosso ídolo. Por quê? Porque tudo aquilo que tem primazia em nossa vida se tornou o nosso Deus. E qual é o primeiro mandamento mais importante de acordo com Jesus? Mateus capítulo 27, versículo 30, Mateus capítulo 22, versículo 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou seja, acima de tudo, é acima de todos, é com toda a sua força, é primazia. Então, tudo aquilo, seja riquezas, seja alguém que amamos ou qualquer outra coisa, nós colocamos acima de Deus, se tornou o nosso Deus, porque Ele tem que ter primazia em nossa vida. Então veja onde está o teu coração. Segunda aplicação, lembremos-nos que é pela graça. Foi algo tratado no estudo anterior, mas aqui Jesus também fala sobre a graça e é sempre bom relembrarmos esta maravilha. Mas para isso eu vou pedir para que você abra na carta escrita aos Efésios, porque nós vamos tratar muito desta carta, tanto nessa aplicação como na aplicação posterior. Então, Efésios, agora nós vamos abrir no capítulo 1, a partir do versículo 4. Capítulo 1, a partir do versículo 4 de Efésios está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Dos textos mais conhecidos, Efésios 2, a partir do versículo 8, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque Jesus mesmo disse que é impossível para um homem. Por que é impossível para um homem? Efésios, o capítulo 2, versículo 1. Porque ele vos deu vida,
estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como pessoas mortas, como pessoas afundadas na lama do pecado, não poderíamos ir até Deus. Precisávamos de uma ação divina para nos vivificar, nos tirar ali daquele lamaçal, para ir de fato, para podermos enxergar a Ele. E é interessante, igreja, que lembrar da nossa condição e de onde Deus nos tirou é maravilhoso. Por quê? Porque disse um pregador, um pastor norte-americano chamado John Piper, abre aspas, conhecer a seriedade da nossa doença nos faz reconhecer ainda mais a grandeza do nosso médico. Fecha aspas. E a seriedade da nossa doença é que, na verdade, estávamos mortos. E ele, então, o nosso Deus, nos vivificou. Mas, de novo, em relação à graça, nós temos que lembrar o que foi dito. Nossas obras testificam a nossa salvação. Se foi Deus que nos salvou, será que Ele não almejaria que pratiquemos boas obras? E praticar boas obras é servi-lo a obedecer a sua palavra e os seus mandamentos. Então, aquele que nos salvou, será que não almejaria isto também? Fica aí. Lembremos-nos da graça. E a terceira e última aplicação, lembre-se, nós somos uma família. Ainda em Efésios, agora no capítulo 4, a partir do versículo 4, Paulo ele escreve o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fois chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Ainda em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 15. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, ou seja, nós somos um corpo e cada um de nós tem uma parte a ser feita, um trabalho a ser feito, e se esse trabalho for feito, for bem efetuado por cada parte, Paulo diz que efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Nós somos um corpo unido. E quando cada um faz a sua parte, nós efetuamos o nosso próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor, por meio daquele que é a cabeça, que é o líder deste corpo. Preparando este sermão, pensando um pouco sobre ele, me veio à mente aquela música que cantamos muito, e eu só vou trazer um pequeno trecho aqui, só um finalzinho, que é uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Também me veio a música da Salinha, que é eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é verdade, igreja. Eu preciso de você, meu irmão. Você que faz parte da Igreja Viva Geração, você é importante, você é essencial na minha vida, na minha caminhada. Você foi desde o começo que nos conhecemos e você com certeza é importante para mim nessa caminhada, seja como um exemplo, seja como um apoio. Então, eu, igreja, eu preciso de você. Cada um de vocês que fazem parte da Igreja Viva Geração são essenciais em minha vida. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo nos uniu. O sangue imaculado de Jesus Cristo. Nós temos a garantia que nada nos separará do seu amor, do amor ali de Deus por meio do seu Filho. Como é dito muito pelo pastor, eu quero aqui reverberar as palavras dele naquele grande dia, quando Jesus voltar. Eu espero e creio que possamos adentrar os portões celestiais todos juntos. Amém, igreja. Que de fato Deus venha aplicar essa palavra em nossas vidas e que não venhamos ser apenas ouvintes ou aqueles que falam, mas principalmente aqueles que põem em prática a palavra do nosso Deus. Então veja onde está o teu coração, lembremos-nos que é pela graça e lembre-se, nós somos uma família. Amém, igreja. Que Deus nos abençoe.